contemporânea aí que diz respeito ao Natal, né? Sim. Padre, eu não conheço muito, né, a questão da Igreja Católica. Eu acredito que muita gente que vai assistir a gente também não tem tanto conhecimento assim. Então, eu queria saber do senhor, até para as pessoas também terem essa informação. No dia de Natal, né, a igreja, ela faz alguma programação especial? Tem uma missa preparada justamente para o Natal, que as pessoas podem ir e assistir? Sim. No dia 24 nós temos a missa da vigília, né? A missa da vigília, que é a missa própria da noite do Natal, né? Em muitos países ainda se celebra à meia-noite, né? No Brasil se celebrava à meia-noite. Talvez ainda tenha vários lugares que celebrem nesse horário, né? Hoje a gente tem celebrado muito mais cedo, porque de fato a gente está se preocupando com outras coisas, né? Que acontecem depois da missa. Então a missa tem que... Queimar o peru no fogo. Exatamente, Mas assim, existe a missa da noite do Natal e depois tem as missas do dia do Natal, né? A missa para nós certamente é o momento mais importante, né? Os grandes tesouros da igreja estão na missa. Então, digamos assim, que o modo como nós católicos celebramos o Natal é essencialmente participando da liturgia eucarística, né? Que encerra em si todos os bens da igreja, né? Então, digamos que essa é a programação mais importante, né? Depois, eu acredito que cada paróquia pode ter outras iniciativas, né? Por exemplo, na minha paróquia, os jovens vão fazer, não vai ser na noite do Natal, um pouco antes, mas uma encenação do contexto do nascimento de Cristo, né? Então, eu acredito que muitas paróquias podem ter iniciativas também nesse sentido, né? Uma outra coisa que a gente tem feito lá tem uma oração diante do presépio, né? Que a gente imprimiu e a gente dá para cada família que montou o presépio em casa, né? Porque as famílias às vezes querem, mas não sabem o que fazer também na noite de Natal, né? Uhum. Eu acho que as famílias, depois de terem participado da missa, antes de começar então a cear junto com os familiares e amigos, né? Poderiam se dirigir a um presépio montado no espaço e fazer uma oração diante do presépio. Eu aconselho, inclusive, fazer a leitura do Evangelho de São João, onde diz, né, o verbo se fez carne, né, no capítulo 1º do Evangelho de São João, né? Eu acho que se toda a família fizer isso, né, se colocar diante do presépio, ler o Evangelho que trata da encarnação do Cristo e fazer uma oração em família, eu acho que isso já deu um sentido totalmente cristão ao Natal, né? Aí a troca de presentes tem significado, porque é um gesto que reforça a amizade, o amor, né, entre a família. Pode ser um momento de reconciliação de pessoas que estão separadas, né, que estão em conflito. Então, aí tudo alcança o seu verdadeiro significado, né? O padre estragou o final do nosso podcast. O quê? Ele fala, padre, passa uma mensagem pro pessoal, como viveu, acabou. Já se adiantou, já. Mas é importante, né, que a gente tenha essa mensagem, até mesmo gravada aí para as pessoas da nossa audiência assistir, porque realmente está se perdendo nesse sentido, né? Hoje em dia as pessoas se reúnem no Natal, mas é para fazer qualquer coisa, menos para poder orar e ler a palavra, né? Ler ali o Evangelho, né, diante do presépio. Mas é importante essa mensagem para a gente poder resgatar esses valores, principalmente o valor da família, né, que é um valor que... a família é uma instituição que vem sendo atacada nos últimos anos fortemente, né? Então, realmente interessante a gente poder resgatar isso, principalmente nesse momento tão importante do Natal. Exatamente, eu acho muito importante a gente tocar no tema da família, né? Natal tem tudo a ver com família, né? A gente vê o movimento das pessoas, né? Uma pessoa que mora num estado distante, num país distante, numa cidade distante, vem para estar próximo da família nesse tempo, né? Faz todo o esforço possível para estar próximo dos seus entes queridos, né? Quando não consegue, tem um sofrimento. Eu gostaria de estar lá nesse momento, né? Porque o Natal, de fato, tem muito a ver com a família, né? A família foi uma instituição querida por Deus, né? No ato da criação, Deus uniu o homem e a mulher e fez deles uma família, porque eles geraram filhos, né? Nasceu uma família. A primeira bênção dada por Deus foi a família, né? Na criação. E depois, a maior bênção, que é Cristo presente no meio de nós, está no contexto de uma família, né? Porque a Virgem Maria gerou Jesus Cristo sem participação humana, né? Por obra do Espírito Santo, mas Deus quis colocar São José como pai adotivo ao lado da Virgem Maria, né? Devolvendo essa configuração humana de família, né?
Então não é por acaso. Se Deus quis estruturar e organizar as coisas desse jeito, significa que no coração dele havia um interesse que as coisas fossem assim, né? Então a família ali ganhou o formato daquilo que Deus espera de fato, né? A família é essa instituição formada a partir da união entre um homem e uma mulher abertos à vida, santamente unidos no vínculo do matrimônio, né? Então, é importante considerar, né, a família como algo que está, de fato, em grande importância no coração de Deus, né? E que nos últimos tempos vem sofrendo bastante, né? Porque hoje, aquelas verdades mais simples, elas estão, sei lá, elas estão, assim, sem o justo entendimento, né? Coisas que talvez para os nossos avós eles nem sonhariam de questionar o significado de determinada coisa, hoje a nossa sociedade questiona o significado dessas coisas, né? Até mesmo sobre quem sou eu, né? O que é uma família, enfim, nós passamos por esse momento histórico onde parece que não existe nada de definitivo, como se tudo fosse relativo, né? Como se tudo dependesse da opinião do sujeito, do contexto onde ele vive, né? Então nós vivemos, é uma característica da nossa época. Nossa, parece ser uma pergunta tão básica, tão simples, respondida já há tanto tempo que a gente, nesse momento, nessa altura do campeonato que a gente está vivendo, a gente volta a perguntar: por quê? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde a gente vai? O que é uma família, né? Exatamente. O que é uma família? São momentos assim difíceis esses que nós vemos. Essa semana eu vi um vídeo de uma menina que disse pra mãe: eu decidi que eu sou uma formiga a partir de hoje, né? O ser humano não é uma formiga. A natureza de uma formiga, de um animal, é muito diferente da natureza humana, né? Quando uma pessoa diz, eu sou uma formiga, eu sou qualquer outro animal, significa que ela perdeu a compreensão sobre a natureza humana, quem é o homem, né? Mas eu achei interessante a resposta da mãe, né? Muito espontânea. A mãe dizia assim: olha, então você decidiu ser formiga? Tudo bem, eu matei uma barata ali, você vai ter que comer, porque barata, né? Formiga come barata. E formiga eu detesto. Formiga nessa casa tem que ficar do lado de fora. Aí ela muda de ideia. Ela fala: não sou mais uma formiga, né? Então, coisas assim tão fundamentais, né? Nós estamos perdendo de vista nesse momento, né? Sim, e parece que são algumas coisas que a gente nunca viu antes acontecer. Poxa, uma pessoa fala: não, eu sou um bicho. Exatamente. O nascimento de Cristo elevou o homem a uma estatura tão elevada e que nesse momento nós corremos o risco de perder essas coisas que Cristo nos deu, né? A compreensão sobre o valor divino do homem, né? Do valor da grande dignidade do homem, né? Por isso que Cristo é tão importante. Se nós tiramos Cristo, nós deixamos de compreender quem nós somos, né? Não é uma questão meramente, digamos assim, religiosa propriamente. Certamente é. Mas é uma questão que define o homem, independentemente da compreensão que ele tem sobre a vida e assim por diante, né? E olha que situação. Antes de Cristo, a gente não tem relatos de alguém que tenha sentido algum bicho. Logo depois de Cristo, teve gente que está se sentindo bicho. Então, para você ver a decadência que nós estamos vivendo. Tá igual... Eu vi um vídeo de um policial que para um casal. Eu não sei lá se é um casal. Para o casal. Aí ele pergunta por que o cara que estava dirigindo estava com orelha de gato, estava com coleira, com uns apetrechos. Porque ele falou: não, porque ele é um gato. Não. Tá, ele é um gato? Ele é um gato. Tá, então quer dizer que tem um gato dirigindo. Tem um gato dirigindo. Tá, então tá bom. Então eu vou ter que chamar a divisão de animais, porque gato não pode dirigir. Ele agiu dessa maneira, né? Falou: não, eu vou chamar a divisão de animais, porque ele vai ter que ser preso, é a carrocinha, né? Porque... Cadê as vacinas contra a raiva? Exatamente, tem que ver vacina, né? Aí ele na hora o gato sumiu. Falei: não, tá, não é gato não, a gente vai embora. E foi embora, entendeu? Eu vi um vídeo, acho que foi até o Glaucio que mandou, que vai um americano, ele faz um comentário justamente desafiando esse tipo de pensamento, né? Aí ele vai numa tribo, né, totalmente isolada lá na África, né? Aí ele chega e pergunta, chama uma mulher lá da tribo, né, e pergunta assim: o que você acha de
uma mulher que, na verdade, se sente um homem e se tornar um homem. Aí ela começa a rir. Não, isso é louco, uma pessoa dessa é louco, né? Tipo assim, o cara mesmo não fala. Ela tava achando que era uma piada. Ela tava achando que era uma piada, né? Assim, cara, como que pode, né? Quando a gente volta pra tradição tradicional, quando a gente foge de toda essa bobeira que a gente vê na internet, tudo se torna uma piada, como na verdade realmente é. Pô, o cara ser um gato. Não existe um negócio desse. Realmente, quando a gente volta pro racional, a gente percebe que é o que exatamente é. Tudo não passa de uma piada, né? Sim. Esse tipo de coisa não existe. Sim, e era um povo que não era evoluído, né? Tá fora da bolha, fora de tudo que a gente... Fora da civilização, vamos dizer assim. E um grupo de pessoas fora da civilização acha que isso que a civilização vive é uma grande piada. Sim, verdade. E aqui tem uma questão importante, porque todo ser humano deseja ser feliz, né? É uma aspiração do coração do homem, é encontrar felicidade, a realização nesse mundo. A tradição filosófica e o próprio cristianismo é o anúncio de que a felicidade só é possível se nós nos encontramos com a verdade, né? Fora da relação com a verdade não existe verdadeira felicidade, realização, né? E nem nessa vida, e para o cristianismo, nem na vida futura. Mas é interessante que a presença de Cristo nesse mundo foi para colocar o homem diante da verdade, né? Da verdade sobre si, sobre o mundo, sobre Deus, né? E como que esse fato hoje não é mais percebido, né? Então tem muitos problemas, de fato, sobre esse entendimento, né? Algumas pessoas veem, por exemplo, na fé um obstáculo à sua felicidade, quando na verdade é todo o contrário, né? Não sei, as causas podem ser várias, né? Desde os pecados dos cristãos, desde o esfriamento religioso da sociedade, essa mentalidade materialista, como nós falamos, né? Enfim, tem muitas causas, né? Mas é inegável que, para que o homem alcance a verdade e, por meio dela, a felicidade, o homem passe por Cristo, né? Então, Cristo não é uma oposição à nossa realização, à nossa felicidade, né? Ele veio como resposta a esse anseio do nosso coração, né? Os problemas existem, de fato existem, né? Ou existiram, enfim. Mas nós não podemos encontrar a felicidade prescindindo de Deus, né? Não tem como. Porque a graça de Deus, ela nos, né, chega até nós e ela nos mostra que a nossa felicidade verdadeira, exatamente como o padre falou, é somente em Cristo, né? Mesmo que o ser humano ele tenha tudo, seja a pessoa mais rica do mundo, tenha, né, posse, tenha o que for. A nossa natureza, ela clama por algo divino, né? E o algo divino que nos criou é Deus e Jesus Cristo, o seu Filho que morreu por nós. Por isso que uma pessoa sem Cristo é uma pessoa vazia, mesmo que ela tenha tudo. Porque no seu interior, né, o seu espírito clama para Jesus, o seu espírito clama a Deus, né? O ser humano, ele inevitavelmente ele busca por algo que é maior, algo eterno, porque nós viemos do eterno, né? Deus nos criou, né? Algo eterno nos criou. Então, a nossa natureza, mesmo que, vamos dizer assim, escondida, ou alguém pode dizer a nossa natureza primitiva, o que seja, ela vai clamar por algo maior, né? E algo maior, todo mundo sabe que é Jesus Cristo. Pode existir alguns enganos, né? Algumas pessoas adoram outros deuses ou algo do tipo, mas vai chegar um determinado momento da sua vida que ela só vai encontrar descanso quando ela estiver abaixo de Cristo e sob a sua vontade, né? Exatamente, você me fez lembrar de uma passagem do contexto do nascimento do Cristo, né? Aqueles magos que vieram do Oriente, né? Eles buscavam uma verdade, né? Eles buscavam... O que moveu aquelas pessoas a deixar a sua terra, né? Eram reis de terras estrangeiras, né? E trouxeram consigo presentes, né? E quando chegaram diante do Cristo, se prostraram diante dele, né? Ofereceram ouro, incenso e mirra. Mas esse gesto de prostrar-se, né? 3 reis prostrando-se diante de uma criança, é porque reconheceram, aqui está aquilo que o nosso coração buscava, né? E não era uma mera curiosidade intelectual, né? Uhum. Deixar sua casa, sua terra, o seu país, fazer uma viagem. Pode ter uma motivação intelectual, certamente, né? Mas esse gesto de prostrar-se diante de Jesus para adorá-lo mostra que não era uma mera curiosidade intelectual, né? Uhum. Era uma resposta existencial que encontraram em Cristo, né? A minha existência depende desse encontro, né? E eu manifesto isso nesse gesto de me prostrar diante dessa criança e adorá-lo, né? Então, essas cenas, né, esses fatos que marcaram o contexto do nascimento do Cristo,
essa é uma fonte incrível de reflexão para nós, né? De entendimento, de compreensão sobre coisas muito decisivas para a nossa vida, né? Tem um livro do C.S. Lewis, se eu não me engano, é sobre a dor, né? Que ele começa explicando como que o ser humano sente essa presença, essa necessidade do divino. Se eu não me engano, acho que é nesse livro. Que ele fala que mesmo quando éramos, né, de acordo com a ciência, algumas pessoas acreditam que como éramos primitivos, que ainda não tínhamos a sociedade formada, nós tínhamos um temor dentro de nós, né? De olhar para o céu, olhar para as estrelas e sentir que ali havia uma presença e essa presença nos causava de certo temor. Mas não um temor do medo da morte ou algo do tipo, né? Que algo iria nos atacar. Mas um temor de que a gente tinha a consciência de que existia algo maior, uma presença maior do que nós, né? Que estava presente em tudo. Né? Depois, com o tempo, o ser humano entendeu que esse temor que ele sentia, essa presença superior que ele sentia, na verdade, era a presença de Deus. Porque Deus está em tudo. Né? Deus está em tudo, Jesus Cristo está em todas as coisas. E até ele faz um paralelo, ele chama que esse temor, ele chama, se eu não me engano, de luminoso. Que ele fala que é diferente do medo. Né? Ele dá até um exemplo assim. Se você está numa sala, você ouve que tem uma presença, tem um tigre na sala ao lado. Você vai ter certo receio, porque você sabe que o tigre ele pode te atacar e te fazer mal, mas você fica tranquilo porque você vai ver o tigre, você vai conseguir fugir, você sabe que você está a uma certa distância nele. Mas a partir do momento que a pessoa fala, existe uma presença na sala, você sente um temor, mas você não sabe o que aquilo pode causar em você. Você sabe que aquilo pode causar algum dano, algum mal a você, mas você não sabe o que nem como fugir daquilo. Então, é esse o temor que ele fala que o ser humano sentia. Quando ele sabia que existia algo, ele sabia que aquilo poderia tocá-lo e aquilo poderia mexer com ele. Né? E no final de tudo, quando ele conheceu a verdade, ele entendeu que, na verdade, essa presença era a presença de Deus. É interessante. Quem que é? C.S. Lewis. C.S. Lewis.